O objetivo desse vídeo é falar da rotina que desenha navios na tela. Só que antes de chegar propriamente nela, deixa eu mostrar algumas rotinas auxiliares que eu criei aqui. Aqui nós temos 4 rotinas auxiliares, que é o seguinte: X para tela humano, Y para tela humano, X para tela bot, Y para tela bot. O que significa isso, pessoal? É que eu tenho 2 tipos de coordenadas. Eu tenho o XY, que é do tabuleiro. Então, o tabuleiro humano, né, vai de 0 a 9, o X, 0 a 9, o Y. O lado do tabuleiro é 10. Tem outro tabuleiro, o tabuleiro do bot, que é a mesma coisa, né? Tem o 10 na horizontal e 10 na vertical. Então, XY vai de 0 a 9. Muito bem. Agora, quando eu vou escrever isso na tela, que eu vou desenhar na tela, não é de 0 a 9. Né? Eu tenho que considerar que a tela do humano está mais à esquerda, então o X é menor, a tela do bot está mais à direita, o X naturalmente vai ser menor. Além disso, para cada posição do tabuleiro eu gasto 2 caracteres na horizontal. Então, se tu me diz assim, tabuleiro humano X5, Y6, eu tenho que mapear isso para um XY que é na tela, no terminal, né? Então, exatamente essas 4 funções fazem isto, né? Eu pego um X do tabuleiro humano e converto para uma posição no terminal. Então, tu vê o X do tabuleiro humano vem como um usize. Eu pego o X, primeiro eu converto para U16, que é o que o CrossTerm gosta. Multiplico 2 por 2, porque na horizontal cada posição do tabuleiro são 2 caracteres. E mais um é para pular a moldura da esquerda, aquela bem inicial. No caso do Y do tabuleiro humano para a tela, é muito fácil. Basta, eu pego o Y, bom, o Y da posição do humano, né, vem como usize, eu converto para o 16 e tudo que eu preciso fazer é pular aquela barra horizontal lá em cima, que é a moldura, né? Só pular a moldura e já está pronto. No caso do bot é semelhante, tá? E, bom, na verdade, no caso do bot para o Y é a mesma coisa. Para o X muda por quê? Porque a tela onde as coisas do bot são mostradas estão bem mais para a direita. Então é um X maior, eu tenho que pular aquela moldura que tem no meio e tenho que pular todo o tabuleiro do humano para chegar lá no lado do tabuleiro do bot aqui na tela do computador. Tá? Então são 4 funçõezinhas que me ajudam pra caramba no programa todo. Antes de desenhar navio, eu também tenho a função desdesenha navio. O que o desdesenha faz? Ele apaga, ele simplesmente apaga um navio. Ele pinta de água, né? Então aqui eu estou dizendo, eu estou chamando a função desdesenha navio, passando como parâmetro um navio, né? Na verdade um empréstimo imutável de uma struct navio. Aí eu estou pegando o standard out, porque é assim que o CrossTerm funciona. Desenho, no caso, vai ser um bloco duplo na cor cian, porque o meu mar, né, meu oceano é apresentado assim. Aí eu vou desdesenhar cada pedaço do navio. Lembre-se que o navio pode ter de 2 pedaços, submarino, até 5 pedaços porta-aviões. E então eu vou variar o I de 0 até o tamanho deste navio. Tamanho é um campo aqui no navio. E aí é uma estrutura que eu já usei antes, tá? Eu parto da popa, né? Eu crio uma variável mutável x, que começa com a popa x do navio, e uma variável mutável y, que começa com a popa y do navio, e aí eu vou deslocar. Se o navio está apontando para o norte, eu tenho que diminuir o y
à medida em que eu vou caminhando em direção à proa do navio. Se o navio está voltado para o leste, eu tenho que ir aumentando o X à medida em que eu caminho em direção à proa do navio que está voltada para o leste, agora para a direita. Tá? Então, à medida que eu pego cada pedaço do navio, eu verifico qual o XY deste pedaço do navio, levando em consideração aonde está a popa do navio e levando em consideração para que lado o navio está voltado. Uma vez que eu calculei o XY, eu movo o cursor para lá, né? Movo o cursor para lá e dou um print style do content, comando do Crosstown. Desenho. O que é desenho? Desenho é o mar, bloco duplo cian. É o mar porque a gente está desdesenhando o navio. Né? E finalmente, o desenho navio, ele é muito parecido, a única diferença é que a gente vai desenhar na cor do navio e na letra do navio e não no mar, né? Então aqui eu vou desenhar cada pedaço do navio, de novo o XY ele parte da popa, conforme a direção da proa do navio eu corrijo o XY e aí eu dou um move to, né? Eu esqueci de comentar antes, mas observem aqui, ó. Nesse código aqui, o XY é XY de mapa. Né? Vai de 0 a 9 só, é o XY do mapa. E para a tela eu tenho que converter. Então aqui eu estou convertendo um X para a tela humano e um Y para a tela humano. Tá certo? E aqui... Esse desenho navio só funciona, estou vendo, para humanos, né? Não funciona para a tela do bot, só para a tela do humano. Eu não precisei para a tela do bot, por isso acabou ficando assim. Talvez fosse mais correto, desenha navio humano aqui em cima. Né? Bom, depois disso eu tenho aqui uma variável cursor, que é algo que eu botei aqui de forma auxiliar, eu passo um boolean. Eu passo um boolean, que eu estou chamando de cursor, para dizer aonde que eu quero que o cursor fique. Se a variável parâmetro for true, o cursor volta para a popa do navio que acabamos de desenhar. Se o parâmetro cursor for false, o cursor volta para aquela posição de descanso, restore position, que foi fixada anteriormente com o cursor Save Position, que a gente viu em um outro vídeo. Enfileirado tudo, né? Kill para lá e para cá, enfileirado tudo, eu dou um flush e retorno um OK, e assim o navio está desenhado, beleza? O que acontece é que eu desenho os navios do humano no início do jogo, para o humano enxergar, reposicionar eles e tudo mais, né? E eu nunca desenho propriamente os navios do bot. Os navios do bot vão aparecendo na tela, né, à medida que a gente vai destruindo os pedaços. Então, por isso, eu nunca, em nenhum momento do programa, eu tenho que desenhar todos os navios do bot de uma tacada só. Não existe isso. À medida que o humano vai atirando, dando, né, tiros via mira, ele vai, caso acerte, vai mostrando pedaços de navio de bot. Por isso acabou que a desenha navio, ela desenha só navio de humano, ela não desenha navio de bot. Teria que ter um nome melhor aqui em cima, tá? Beleza, então com isso a gente viu o desenha navio, a desdesenha navio, e ainda falta a questão de arrumar as coisas e conduzir a batalha propriamente dita, né? Isso fica para outro vídeo.